O deserto se estendia diante dele como um vasto oceano de areia, um lugar onde o tempo parecia dissolvido e a realidade se perdia na imensidão árida. Aquele espaço abandonado, sem vida aparente, parecia suspenso entre o ontem e o amanhã. Cada grão de areia guardava segredos antigos, e cada sopro de vento trazia murmúrios do passado. O sol impiedoso queimava sua pele com uma luz incandescente, tornando o chão quente demais para sustentar seus passos pesados. Quando a noite caía, o silêncio se tornava denso, quase palpável. Era um silêncio que pesava no ar como uma sentença invisível, uma presença muda que falava mais alto que qualquer grito. Na vastidão solitária, um homem caminhava contra o vento constante. Seu rosto estava marcado por linhas profundas, sinais de dúvidas, temor e promessas quebradas que pesavam em sua alma. Seu nome era Elias, o profeta de fogo. Até então, conhecido por sua coragem e determinação diante da injustiça e da idolatria. Mas esta não é a história do profeta no confronto vibrante contra os falsos profetas de Baal, nem sobre a chuva que rompeu a longa seca da terra. Esta é a crônica de um instante sombrio e revelador, a fuga desesperada, a solidão esmagadora, o encontro silencioso com Deus, não em trovões ou fogo, mas no sussurro mais tênue. Elias vinha de um confronto feroz. Tinha acabado de desafiar os falsos profetas de Baal, expondo a mentira que sitiava Israel e ferindo o orgulho da rainha Jezabel. Cruel e determinada, ela jurara tiraria a vida pelo que considerava uma afronta insuportável. Agora, sentindo o peso da ameaça, consumido pelo medo e pela solidão, Elias se vê forçado a fugir. Não apenas da morte iminente, mas do desespero que o roubaria forças e esperança. Ele se dirige ao deserto, lugar inóspito e silencioso, refúgio dos filhos de Deus quando se sentem esquecidos e abandonados. Cada passo sobre a areia drenava suas últimas gotas de energia. O sol declinava no horizonte enquanto sombras longas se estendiam pelo deserto. Elas agiam como presas invisíveis, cercando e esperando roubar qualquer centelha de vida. Cansado e abatido, Elias finalmente encontra abrigo sob um arbusto seco, cujo pouco de sombra oferecia apenas alívio breve à pele queimada. Ali, naquele refúgio frágil, até a esperança parecia escassa, quase desaparecida. À noite, o céu cobrira-se de um tapete de estrelas frias, cuja luz distante pouco trazia de conforto. O silêncio se tornava pesado, quebrando o murmúrio constante dos dias. O profeta permanecia só, com seu medo, angústia e um Deus aparentemente ausente. O ar se move vagarosamente, interrompendo apenas o som de sua respiração cansada, até que uma presença inesperada surge. Um anjo aparece, não em brilho ofuscante ou estrondo ensurdecedor, mas com calma e simplicidade. Oferece o necessário para seguir vivendo, pão e água. Elias come e bebe, sentindo a vida retornar, pouco a pouco, a seu corpo exausto. E animado, parte em jornada pelo deserto por 40 dias e 40 noites. Um número cheio de simbolismo que anuncia um tempo de provação e preparação divina. Depois dessa longa caminhada, ele alcança o Monte Horebe, o Monte de Deus, um lugar sagrado de encontros divinos. Ali, retira-se para dentro de uma caverna, buscando proteção não apenas contra perigos exteriores, mas também contra o tumulto em seu coração. No silêncio escuro e isolado, o suspense cresce. Elias aguarda ansioso uma revelação divina, um sinal que possa mudar seu destino ou confirmar o fim de sua missão. Na madrugada, esse silêncio é quebrado por um vento violentíssimo, uma tempestade com força para derrubar montanhas. Elias cobre os olhos esperando o reencontro forte com o divino, que teria o poder do trovão e a clareza das chamas. Mas, apesar da fúria do vento, não é Deus quem se manifesta ali. O trovão ecoa vazio. Logo depois, a terra treme com um terremoto violento que quebra rochas e faz um som assustador. Ainda assim, mesmo diante dessa força, Elias não encontra a Deus na violência do tremor. A terra se acalma. O silêncio, agora, pesa mais que a destruição momentânea. Em seguida, um fogo selvagem surge, consumindo tudo ao redor. Elias sente o calor intenso e percebe a proximidade de uma presença poderosa. Mas ele entende, amargamente, que nem o fogo é a morada do Senhor naquele instante. Finalmente, após tanta barulheira e fúria, invade a caverna uma calma quase irreconhecível. Um silêncio delicado e sutil. Um sussurro que quase não rompe o véu da noite, mas chega direto ao coração do profeta, chamando-o pelo nome. Esse momento traz uma paz que nenhum trovão ou fogo poderia dar. Elias sai da caverna, com os olhos arregalados, como quem desperta de um sonho profundo. Seu coração pulsa no ritmo desse mistério silencioso cheio de poder e significado. Naquele silêncio, ele encontra a voz de Deus, uma voz que não depende da fúria da tempestade, mas da calma serena da fé que persiste mesmo no desamparo. Elias compreende que Deus não habita no espetáculo grandioso, nem nos movimentos violentos da natureza. O Senhor se revela no que o homem muitas vezes despreza, na paciência, na espera, no silêncio interior.
No deserto, ele redescobre seu propósito, a missão que ainda o aguarda. Uma vocação que vai além da violência e do barulho, que exige fé profunda e coração aberto. Pense um pouco. Quantas vezes esperamos sinais estrondosos, trovões ou fogo, enquanto a resposta verdadeira está naquele sussurro quase imperceptível? Quantas tempestades insistimos em enfrentar aos berros, esquecendo que, às vezes, o caminho é apenas ouvir, esperar e seguir com fé? O clímax desta história não está em confrontos explosivos ou batalhas marcantes. O ápice está no instante em que um homem se dobra diante do Deus que sussurra, que não precisa de demonstrações dramáticas para ser imenso e real. Elias escuta, naquele silêncio profundo, uma chamada para continuar sua jornada, para cumprir sua missão. Ele percebe que a força verdadeira não está no estrondo que abalou as montanhas, mas no silêncio que toca a alma e transforma sem medo. Ao sair da caverna, o profeta carrega um vigor novo, uma determinação renovada. Ele não foge mais para salvar a própria vida. Elias se torna a voz firme, mensageiro do Deus da paciência infinita. Um símbolo da fé que resiste às tempestades internas e externas, encontrando na serenidade a raiz da sua força. Reflita: quantas vezes queremos sinais estrondosos para mudar o rumo, enquanto a transformação real vem da calma, do silêncio profundo, do sussurro que quase escapa? Aquele que busca um momento grandioso pode perder o poder do encontro sereno. Imagine um executivo moderno, cercado pelo caos e decisões apressadas que espera a crise visível para agir. Mas ele descobre que o verdadeiro alimento põe-se na quietude das horas em que escuta sua equipe, compreendendo seus medos e anseios. Ele percebe que o comando verdadeiro nasce na serenidade e no diálogo sutil, tão despercebidos quanto um sussurro no deserto. Essa mesma dinâmica acontece no coração humano comum, é no reconhecimento silencioso do outro, na pausa consciente para refletir, que se constrói a força genuína. Elias aprendeu que correr com o vento não é o mesmo que caminhar com Deus. Encontrou seu chamado não no barulho que amedronta, mas na quietude que renova. Esta é uma das histórias mais humildes e poderosas expressões do divino nas Escrituras. O relato desconstrói a expectativa do espetáculo para revelar o valor do silêncio, desafiando uma compreensão simplista da fé. Vivemos num mundo que glorifica a velocidade, o volume e a exposição constante. Elias nos lembra que a transformação verdadeira nasce da dimensão oculta, onde o fogo não arde visível, mas no coração em paz. Reconhecer essa verdade é doloroso e libertador. Doloroso porque desafia a urgência e o ruído que nos cercam. Libertador porque nos livra do peso de provas incontestáveis e da necessidade de evidências ostensivas. Deus não precisa ser visto para agir, nem precisa rugir para comandar. Talvez sejamos chamados a escutar mais o sussurro do que o estrondo. Essa presença discreta também convida a cultivar um olhar mais compassivo para nossas crises pessoais. Nem sempre a resposta vem em fogo ou terremoto, às vezes surge como a brisa leve que nos chama a seguir. Aprender a reconhecer essa voz é um ato de coragem e amadurecimento espiritual. Assim, o encontro de Elias no deserto torna-se um eco para todos que buscam sentido em suas jornadas. A manifestação divina pode ser mais sutil do que imaginamos e a missão que nos espera pode estar escondida no mais delicado silêncio. Mais uma vez, convido você a proteger essas histórias para que o silêncio continue sendo valorizado em meio ao barulho do mundo. O deserto e o silêncio têm muito a nos ensinar. A trama que envolve Elias no deserto é um convite à percepção aguçada do mistério divino. Sua fuga, sua solidão, sua espera revelam um cenário onde a lição brota em toda a sua intensidade. Deus se manifesta no silêncio que sucede o furor, na calma que vem depois da tempestade, na paciência que precede a ação. É impressionante que essa descoberta venha depois de experiências com as forças poderosas da natureza, vento estrondoso, terremoto esmagador e fogo selvagem, que já por si seriam motivos para temor e admiração. Porém, Deus escolhe o sussurro para se revelar, mostrando que o maior poder não está nas manifestações dramáticas, mas no sutil, no que exige escuta atenta e um coração preparado para acolher. No cotidiano, quantos de nós ainda esperamos sinais estrondosos para mudar o rumo, tomar decisões ou encontrar clareza? Mais comum é esperarmos eventos dramáticos que reconhecer que a transformação muitas vezes nasce da calma, das conversas silenciosas e dos pensamentos que emergem após a pausa. Assim como Elias, esquecemos que Deus pode falar na brisa leve quando tudo parece pedir fogo. Imagine um jovem profissional inseguro diante da possibilidade de uma promoção, lutando contra ansiedade e pressão para provar seu valor a qualquer custo. Ele corre atrás de reconhecimento, tropeçando nas próprias emoções, até descobrir que a verdadeira mudança começa ao parar, ouvir colegas, aceitar limitações e compreender seus sentimentos, um processo invisível aos olhos, silencioso, mas essencial para crescer. Esse paralelo mostra que a moral da história é uma lição profunda de humildade e paciência.
Nem sempre o visível é decisivo, às vezes a força maior está na pequena pausa, na voz interior que convida à reflexão. Elias nos ensina a valorizar esses momentos e a reconhecer que Deus age de formas inesperadas, despertando fé não pelo espetáculo, mas pelo poder do simples. Hoje, mais do que nunca, essa narrativa é necessária. Vivemos na era da velocidade e da urgência, onde o silêncio é raro e a contemplação um luxo difícil. Reconhecer que Deus pode revelar-se no sussurro desafia nossa impaciência e desejo por respostas imediatas. É uma lição espiritual e psicológica, aprender a estar em paz com o silêncio e acolher o tempo preciso para amadurecer a fé e as decisões. Valorizar o silêncio é valorizar o interior humano, com sua complexidade que não se reduz ao ruído ou exposição. Ali reside a verdadeira coragem, não de gestos altos e explosivos, mas do sossego que enfrenta medos ocultos e ouve o chamado para seguir adiante. Reviver a experiência de Elias pode nos ajudar a cultivar uma fé mais profunda e uma vida equilibrada. Aprender que não precisamos gritar para ser ouvidos, que nosso deserto pode ser o lugar onde Deus fala mais claramente e que a missão maior às vezes começa quando paramos para escutar. Venha conhecer essa viagem pelo mistério da palavra, descobrindo que a força do divino se revela no lugar menos esperado, nos instantes mais silenciosos. O deserto e o silêncio têm muitas histórias a contar, um mistério de vida e fé que espera ser ouvido.